Está começando mais um Plantão da Beleza. Bora tirar todas as nossas dúvidas, falar sobre maquiagem, né? Hoje, na verdade, é sobre maquiagem, mas o programa é pra falar de todos os assuntos, né? Enfim, o tema de hoje é, assim, super inspirado, porque agora, há pouquíssimo tempo, a gente ficou sabendo que na semana que vem, a Cara Delevingne vem pro Brasil. Vocês estão sabendo? Lá no site da Capricho, a gente tá contando tudo. Então não perca, ela vai vir pra cá. E, gente, vai ser bafo, hein? Vai ser bafo a Cara no Brasil. Enfim, aproveitando essa coisa aí que ela tá vindo pra cá, a gente esse ano já, assim, se acabou com ela em Cidades de Papel, em várias outras coisas, sempre maravilhosa. Eu resolvi fazer uma homenagem, não pra ela, mas pra uma coisinha que é a marca registrada dela. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Das sobrancelhas maravilhosas de Dona Cara Delevingne Produção. Põe aí, só pra gente relembrar do que eu tô falando, essa sobrancelha super farta, super maravilhosa, né? Eu acho que isso é muito legal, gente, porque essa coisa da sobrancelha natural, né, ela tá fazendo muito sucesso. Você vê a Cara, ela, né, tem essa sobrancelha bem cheia e, enfim, usa desse jeito, não fica tentando fazer, assim, aqueles desenhos mirabolantes, né? Há décadas atrás, por exemplo, quando a gente vê a história da sobrancelha, a gente vê, sei lá, anos 20, que era aquela sobrancelha bem fininha. A gente tem a sorte de estar agora numa época em que a sobrancelha, enfim, ela é natural, né? Se você tem ela mais fina, você respeita esse desenho. Se você tem ela mais grossa, como a da Cara, você também respeita. E olha só como é legal, mesmo se você não tem uma sobrancelha tipo a da Cara, tipo a da Lily Collins, como uma sobrancelha pode ser linda também. Produção, põe essa outra diva aí na tela pra mim, olha só. A sobrancelha da Taylor não é super escurona, vocês estão vendo? Não é super marcadona, mas tem um desenho bonito. Enfim, respeita ali o formato do rosto dela e isso é maravilhoso. A ideia é justamente essa no programa de hoje. A gente falar de como ter sobrancelhas naturais e bonitas, porque é o mais legal, né? Olhar e falar, gente, o que aconteceu? Aquela coisa, tipo, tem uma cara naquela sobrancelha, né? Não na Cara Delevingne, tá? A cara, rosto. Tem um rosto naquela sobrancelha. Não é legal, né? Então, a gente, enfim, respeitar o formato, né? Nem tentar engrossar demais, nem tentar afinar demais, mas respeitar aquela coisa que é nosso, o desenho que é nosso, afinal, a sobrancelha, como todo mundo fala, é clichê, mas é verdade, a moldura do rosto, é bem legal a gente usar essa coisa da, enfim, suavidade, leveza, né? Então, eu vou começar já aqui com a primeira pergunta que fizeram lá nas nossas redes, a gente chamou, né, algumas perguntinhas, e a primeira é da Emily Palheta, que é como descobrir o formato certo das suas sobrancelhas e como tirar as suas sobrancelhas. Então, na verdade, descobrindo o formato certo, você sabe como tirar. Eu, particularmente, sempre aconselho o seguinte, a primeira vez que você vai tirar, é legal você ir num profissional, porque ele consegue medir direitinho todas as proporções da tua sobrancelha, né? Mas o lance é assim, sempre pegar muito, muito leve. Então, uma diquinha que sempre funciona, vocês já devem ter visto, é essa coisa, eu vou fechar aqui nessa outra câmera, produção. Tô aqui, de fazer as medidinhas, né? Então, por exemplo, você pega sempre aqui a lateralzinha do nariz e coloca um pincelzinho, um lápis retinho, tá vendo? Onde ele para aqui em cima é o comecinho da tua sobrancelha. Aí você vai descobrir onde ela é mais arqueadinho, que não significa que ela vai ser mega arqueada, mas a sobrancelha sempre dá uma levantadinha. Que ponto é esse? Você continua aqui, né, no cantinho do nariz e você vai, ó, pro lugar da tua sobrancelha em que ela é mais levantadinha. E normalmente esse lugar passa bem pelo centro do olho. Vocês estão vendo, ó? Vou passar pra cá, tô olhando no espelho aqui também, né? Tô com o espelho na frente, né, produção? Ó, tá vendo? Onde ela dá aquela levantadinha. E pra saber onde ela termina, você une o cantinho do teu nariz com o cantinho do teu olho. Então vou... Ó, aqui. Ó. Tô com medo de borrar o batom, aí eu fico deixando mais distante. Mas deixa eu fazer aqui, ó. Pontinha do nariz, pontinha do olho e, ó, tá vendo? E sobe pra descobrir o finalzinho. Você tendo essas marcações, você consegue saber onde sua sobrancelha começa e onde ela termina. E a partir disso, é legal você pegar uma pinça e tirar só assim, os pelinhos que estão muito em cima ou muito embaixo mesmo, tá bom? Tentar desenhar pode ser um pouco perigoso, e aí você pode tirar um pelinho errado. E, poxa, a sobrancelha demora muito pra crescer. Na verdade, varia um pouco, né? Em algumas pessoas, o pelo da sobrancelha demora umas 6 semanas pra crescer, mais ou menos. Umas semaninhas. Mas, dependendo da pessoa, pode levar até 1 ano, gente. Então, assim, às vezes você fazer uma bobagem na tua sobrancelha, você tem aquele, né, prejuízo por muito tempo. E vou repetir, a sobrancelha muda muito, né? O formato do nosso rosto, né? A forma quando a gente vê. Eu já contei aqui várias vezes na TV Capricho
E quando eu era adolescente, eu tirava a sobrancelha sozinha em casa. E eu, assim, ficava enlouquecida. Eu queria tirar todo dia, né? O que também não é legal. E eu ficava ali mexendo e tirando pelo onde não devia. Conclusão, gente, chegou uma época que eu tava com a sobrancelha super fininha. Tipo, anos 20 eu era retrô, né? Na verdade, eu não era retrô, né? E foi tudo sem querer, mas enfim. Fiquei com a sobrancelha super fininha e perdi um tempão tentando ali depois consertar a besteira que eu fiz. E pra provar como a sobrancelha muda o formato de rosto de uma pessoa, não vou trazer a minha foto, tá? De sobrancelha fina, tá? Mas vou trazer a foto de uma outra famosa que já teve vários tipos de sobrancelha, gente. Às vezes a gente nem repara, mas dá uma olhada. Primeira foto, olha aí a Demi. Essa é uma das fotos mais recentes dela, né? No VMA. E olha só, hoje ela tem uma sobrancelha bem grossa, né? Bem desenhada, tal, mas você sente ali, né? Uma coisa bem proporcional ao rosto dela. Põe a outra foto pra gente, produção. Vocês lembram dessa fase da Demi, com a ponta do cabelo rosa e loira? Pois é, olha como a sobrancelha dela tava muito mais fina, gente, vocês percebem? E tem tipo, né, na pontinha aqui no canto interno tá mais grossa, também tá com um desenho bem diferente. E põe a outra agora, produção. Olha nessa, gente, como já é outra coisa. Aí tá super marcadona, né, outra proposta, então vai mudando, assim. Eu acho que a minha preferida é a atual, sabia? Que eu acho que ela é grossa, é desenhada, mas segue uma coisa bem natural mesmo, né? Uma cor natural. Então, a minha preferida é essa daí do VMA. Eu não sei qual que é a preferida de vocês, mas eu gosto muito dessa. Enfim, vou responder mais uma pergunta aqui, que é: qual o tempo ideal para tirar sobrancelhas? Que é a pergunta da @beatriz.breg. Bia, é aquilo que eu falei, eu ficava tentando tirar todo dia. E não é legal, sabe por quê? Quando o pelo começa a nascer, fica só aquela pontinha, né? Eu trouxe até uma pinça pra, né, simular aqui. E aí você fica enlouquecida, porque você vê aquela pontinha e você fala, ai, preciso tirar. E aí você vai e pega. E na hora que você pega, você belisca a pele. Já aconteceu com vocês? Aí você, socorro! Começa a sangrar, fica manchadinho. Então, quer dizer, se você tava incomodado com pelo, imagina, né, com machucado. Então, assim, óbvio, é pequenininho, não vai pingar sangue, nada disso, tá bom, gente? Mas fica ali machucadinho, incomoda. Você vai passar maquiagem, às vezes fica uma casquinha. Então, assim, vamos ter paciência, sabe? Sabe aquele tipo de coisa que só a gente repara quando a gente olha no espelho? A sobrancelha ali, aqueles pelinhos, pode ter certeza, só a gente repara, viu? Então, assim, tenha calma, tire sua sobrancelha com um intervalo de tempo bom, porque daí você, né, tem uma boa noção de qual é o desenho certinho dela e não vai tirar pelinho de nenhum lugar errado. Então, olha bem, deixa 15 em 15 dias, já é o suficiente, obviamente que depende um pouco, né, do tempo de crescimento do teu pelo, às vezes, né, aqui o meinho, separar, né, a monocelha, às vezes é uma coisa que a gente precisa fazer mais rápido. Então, sei lá, no final de uma semana, dá uma olhada, tá mono, vamos lá, vamos voltar pra 2 sobrancelhas, né? Aí você pega e tira um pouquinho aqui no meio, mas sem exagero, com bastante moderação, tá bom? Porque a gente pode fazer bobagem na sobrancelha mesmo. Próxima pergunta é a pergunta da Carol_Viano. É bom passar gilete na sobrancelha? Pá! Gente, até o Plínio. Plínio, você tira a sobrancelha? Ó, o Plínio tira o meio. O Plínio disse pra mim agora que tem uma sobrancelha só, então ele separa. Tipo eu, Plínio, eu também sou assim, né? Então ele também separa dele e não passa gilete, né, Plínio? Tem que aguentar ali a dor da pinça, que também não é nada demais. Né, Plínio? Você aguenta, você é forte, tá bom? Sei, fiquei sabendo que ele chora, gente. A cada pelo é uma lágrima. Enfim. Você, gente, até me perdi aqui no que eu tava falando. De tirar com gilete. Não, gente, não passa gilete na sobrancelha, tá? Usa a pinça. Tem, né, aquelas depilações egípcias que é com linha, você pode também usar. A cera eu não aconselho muito, assim, todos os médicos com quem eu converso reafirmam aquela coisa de que a pálpebra vai ficando mole conforme você depila, né? Vai ficando flácida conforme você depila com cera, o que obviamente agora não vai te afetar tanto, mas a longo prazo pode deixar essa região aqui mais caidinha. Então assim, não passa gilete, tá bom? No rosto, assim, nenhuma parte passa gilete. Só se você é menino como o Plínio e raspa a barba, alguma coisa assim, mas na sobrancelha não, tá bom? Que mais, gente? Próxima pergunta aqui. Da @Nath_Mendes. Minhas sobrancelhas são bem claras. Devo preencher ou não? Nath, é o seguinte.
O grande lance é você encontrar o tom bem parecido com o da tua sobrancelha. O legal é que hoje, assim, várias marcas estão lançando formatos bem legais, várias, né, tonalidades. Então você consegue encontrar um produto que seja bem parecido com o seu pelo. Eu já vi gente, por exemplo, que preenche sobrancelha com lápis preto. Eu não acho bom, tá? Porque fica uma coisa muito, muito, muito artificial. Então eu acho que é legal você procurar um tom que seja bem parecido com o seu, tá? Então tem vários produtos, né? Por exemplo, eu trouxe esse aqui que é um lápis, que ele é um marrom bem clarinho. Mostra aqui, produção. Né? Que é um marrom meio acinzentadinho, enfim. Eu tenho um outro aqui, que inclusive é o que eu mais uso. Tá até gastinho, ó. Tá vendo? Que tem duas cores também, você pode misturar as duas, usar só uma, usar só outra. Então tenta encontrar um tom que é bem parecido com o do teu pelo e preencha, sem exageros também. Vou contar pra vocês como que eu faço pra preencher a minha, tá bom? Ó, hoje agora ela tá aqui preenchida. Deixa eu só me aproximar aqui de vocês. Ó, tão vendo? Eu vou usar essa aqui, ó. Vou pegar um demaquilante e vou tirar, tá? Porque a minha sobrancelha, como eu falei pra vocês, como eu tirava, né, já tirei muito ela nunca voltou a ser como era antes, viu, gente? Já tô avisando. E, ó, deixa eu pegar um espelhinho aqui. Vou tirar aqui. Olha, que responsa, hein? Nunca fiz isso, ficar tirando a maquiagem aqui na TV. O que eu não faço por vocês? Ó, tô tirando aqui. Deixa eu passar bem o algodãozinho seco. Ó. Tirei, tá? Então, deixa eu só passar aqui, ó. Tá vendo? Essa minha aqui, ela ainda é mais certinha, a outra é um pouquinho mais errada. Mas, ó, se você olhar bem aqui, é só tirar mais, que tem um pouquinho de sombra aqui ainda. Provando que tem sombra. Ó aqui, ó, marrom. Tá vendo? Então, ó, o que eu costumo fazer todo dia de manhã em casa? Tô lá com a minha sobrancelha, ó, ela dá uma caidinha aqui, vocês estão vendo? Ela não é de um jeito que eu acho muito legal. Então, o que eu faço? Eu venho com um pentinho de sobrancelhas, vou jogar aqui pra trás, e dou uma penteadinha, tá? Eu sempre vou mexendo, ó, vou ajeitando aqui, tentando deixar minha sobrancelha exatamente do jeitinho que eu quero que ela fique. Tá dando pra ver, produção? Tá vendo, ó? Aqui eu quero abaixar esses pelinhos. Aí você tá vendo, ó, aqui ela é bem pigmentadinha e chega aqui, ela é bem ralinha. Então tá, eu quero que ela fique exatamente desse formato, não mexe, para, estática, né? E aí eu pego o meu produtinho, né, de sombra, que é o produtinho pra preencher. Eu pego o pincelzinho chanfrado. Eu uso esse aqui mesmo que vem no produto, gente. Você pode usar qualquer pincel chanfrado. Pego bem pouquinho e vou, ó, ixi, peraí, preenchendo bem de levinho. Tá vendo, ó? Sem tentar mexer muito no formato também, né? Que eu já tinha estabelecido ali. Ó. Sem tentar passar muito. Tá vendo? Viu? Finalizei. Tá tudo bem? Eu pego meu pincelzinho de novo, só ajeito porque dá uma levantadinha, né? Em alguns pelinhos. E preenchi. Estão vendo? Você pode usar um pincelzinho, uma máscara pra cílios incolor ou um gelzinho de sobrancelha, né? Que é bem incolor mesmo. E passar pra pentear. Quando eu preciso que dure muito, às vezes a sobrancelha dá aquela despenteadinha ao longo do dia. Então, sei lá, vou pra uma festa, preciso que dure muito. Sabe o que eu faço? Eu uso, ó, spray fixador de cabelo. Foi uma dica que eu aprendi com maquiadora, assim, sabe? Fazendo ensaios da Capricho. Então, eu pego o meu pentinho, passo um pouquinho de spray fixador, não muito, tá? E tenta pegar um spray assim, não de uma fixação tão forte também, sabe? Uma fixação média, fraca. Dou uma molhadinha e eu vou só, ó, apertando, tá? Eu nem penteio. Como eu já defini o desenho que eu quero, eu vou só... Ai, gente, tá na minha cara a produção? Não, né? Vou só, ó, passar mais um pouquinho. Vou ajeitando, sabe, ali os pelinhos no lugar, sem pentear, só dando leves pressionadinhas. E também não passo muito, porque senão fica duro, né, gente? Tá vendo, ó? É isso que eu faço. Não é fácil? Então, é super fácil. Se você quiser, você ainda pode pegar, tipo um lapisinho bege, né, tipo esse aqui,
e passar aqui no desenho. Mas eu não gosto de um formato super desenhado, super marcadão, que chega a ficar até artificial, né? Eu prefiro uma coisa bem naturalzinha. Então eu pego um lápis bege como esse e passo. Bege que não tem brilho, tá? Volta aqui pra mim, produção, deixa eu passar aqui na minha mão. Ó, você pode ver que esse lápis, tá vendo? Ele não tem brilho, ele é tipo um lápis nudezinho. Então ele faz só dar aquela iluminadinha no arquinho da sobrancelha. Nem vou passar porque pra mim tá bom assim. Mas enfim, você pode passar. Então eu procuro não passar um produto com brilho também. E é isso, gente. Aí, né, com o spray fixador ela fica mais durinha, mas com um gelzinho ou com a máscara de cílio incolor funciona super também. Esse é o jeito, né, com que eu arrumo minha sobrancelha. Então assim, não precisa de gilete, tá bom? Não precisa se desesperar. Encontrando o tom certo pra você, você vê, eu uso, dessa paletinha que eu tenho, eu uso um tom só. Se o teu é mais claro, você vai misturando os dois tons. Se ainda mais claro, você usa só o tom que é mais claro. Você vai trabalhando e chegando, tá bom? Mas sempre que você olhar no espelho, tenta ver se tem uma coisa que é proporcional ao teu cabelo, à tua pele, né? E uma última pergunta muito importante, que foi a pergunta da @JessicaMarcelli, o que fazer quando uma sobrancelha é muito diferente da outra? Na verdade, assim, não é nem só a sobrancelha, né? A gente tem um lado do rosto que é bem diferente do outro. Então é normal, tá bom, Jé? Não entre em apuro, tipo, em pânico. É normal ter uma sobrancelha um pouco diferente da outra. Você faz, né, isso que eu fiz, preenche ali dos dois jeitos. Se você achou que você tirou demais de um lado, espera crescer um pouquinho pra ver qual é. Putz, realmente tirei demais, deixa eu esperar um pouco pra ver se cresce. E aí você vai acertando, tá bom? Mas assim, não engana, é normal ter uma sobrancelha um pouquinho diferente da outra. A gente acerta com um pouquinho de maquiagem, mas sem também exagerar ali, né, no lance da sombra e dos produtos que preenchem as falhinhas, tá bom? Gente, é isso. Respondi algumas dúvidas lá do nosso Instagram, do nosso Twitter. Espero que vocês tenham gostado. Plantão da Beleza volta semana que vem, né? Contem aí que temas que vocês querem ver, porque eu quero muito, muito, muito falar de tudo que vocês têm dúvida. A gente bater um papo bem legal, tá bom? Beijo e até a quarta-feira que vem.